A máfia italiana está fortemente presente em Red Dead Online e Red Dead Redemption 2, permanecendo na ativa até mesmo após concluirmos toda a história do jogo. Só esse fato já nos mostra que estamos falando de uma organização inteligente e bastante influente, impondo seu grandioso poder através de seus esquemas ilícitos na cidade de Saint-Denis, local onde os mafiosos residem, possuindo uma bela mansão, localizada exatamente neste ponto marcado no mapa. Estaremos desbravando o universo mafioso que existia em Nova Orleans, que foram trazidos sutilmente para dentro do jogo através de referências contidas na história. Se deseja conhecer sobre a história envolvendo Angelo Bronte, Guido Martelli e sua máfia italiana, conhecendo até mesmo um pouco sobre o passado de Nova Orleans referente a esses assuntos mafiosos, você está no vídeo certo. Já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Os membros da máfia vestem o que parecem ser ternos casuais, mas na realidade a maioria de suas roupas são de modelos exclusivos, como podemos observar no modelo deste mafioso, por exemplo, contendo seu coldre preso no peito. Eu sei que muitas pessoas tiveram primeiro contato com a máfia italiana através de Angelo Bronte em Red Dead Redemption 2, mas como já sabemos, Red Dead Online se passa um ano antes da história principal, e para falarmos de Angelo Bronte, que recebeu voz do ator chamado Jim Perry, sendo o líder da máfia italiana no momento em que iniciamos a história em Red Dead Redemption 2, devemos começar falando sobre os seus esquemas no passado em Red Dead Online, que são realizados pelo seu braço direito, considerado vice-líder da máfia naquela época, chamado Guido Martelli, que recebeu voz do ator Emanuele Ancorini. Em Red Dead Online, existe um artigo valioso que era usado como moeda de troca chamado Capitale. Os Capitales foram criados para serem como se fossem um sistema único de troca, envolvendo negócios mais delicados, sendo comercializados por pessoas da alta classe de forma sigilosa. O problema é que os Capitales acabaram passando pela mão de quase todos os foras da lei dos 5 estados. Complicou. Por conta disso, Angelo Bronte e Guido Martelli decidiram tirar os Capitales de circulação em Red Dead Online. Estaremos recuperando os Capitales ao realizarmos missões de seus associados. Após juntarmos uma boa quantia de Capitale, Guido Martelli nos recompensará com oportunidades criminosas ainda melhores, sendo o roubo de joias preciosas. Angelo Bronte não aparece em Red Dead Online, mas sabemos que por ser líder da máfia italiana, ele está diretamente ligado nestes esquemas. Seu braço direito, Guido Martelli, ficou como responsável por recrutar forasteiros que estão dispostos a executarem seus serviços com o objetivo de tirar todos os Capitales de circulação. Em outras palavras, os Capitales em Red Dead Redemption 2 não são mais vistos porque, teoricamente, ajudamos a tirá-los de circulação em Red Dead Online trabalhando ao lado de Guido Martelli. Se você jogou ou joga Red Dead Online fazendo essas missões de dinheiro sujo ligados à máfia, mesmo não gostando deles em Red Dead Redemption 2, lembre-se que em Red Dead Online eles contribuíram bastante no progresso de seu personagem, principalmente no começo de sua jornada. Eu particularmente considero as missões de dinheiro sujo em Red Dead Online sendo a melhor forma para iniciantes conseguirem farmar gold e comprarem seu primeiro ofício. Para estarmos realizando essas missões de dinheiro sujo, não precisamos fazer nenhum tipo de investimento. Basta apenas encontrarmos com Guido Martelli em Saint-Denis, exatamente neste ponto marcado no mapa, que as missões de dinheiro sujo estarão disponíveis em seus afiliados. Guido Martelli possui 4 afiliados, onde todos também são apresentados em Red Dead Redemption 2. Os afiliados são Anthony Foreman, James Lambton, Joe e Sean Maguire. É isso mesmo que vocês ouviram. Sean Maguire também fazia parte dos esquemas da máfia italiana em Red Dead Online, um ano antes da história principal do jogo. Faz tempo. Boa parte das missões de dinheiro sujo são divertidas e algumas delas fazem referências a fatos que ocorreram na vida real, além de nos trazer teorias sobre outros personagens que passamos a conhecer em Red Dead Redemption 2, como, por exemplo, as missões de dinheiro sujo referentes
referentes a Blue Water John, um criminoso que fazia parte de uma gangue no estado de Lemoyne que também era músico. Este personagem faz claramente referência a um músico que existiu na vida real chamado Robert Johnson, um músico que, segundo a lenda, fez um pacto com o diabo para obter sucesso. Tá amarrado! Isso tá amarrado! Existem referências sobre este pacto em sua música na vida real e dentro do jogo com relação a Blue Water John. Trazendo este pacto para o universo Red Dead, existem teorias onde pessoas acreditam que Blue Water John tenha feito um pacto com o Strangeman. Será? Temos um vídeo aqui no canal onde explico bem detalhadamente sobre esse assunto, mas como o foco deste vídeo não é esse, fiquem tranquilos que estarei deixando este tema nos vídeos finais. Mas voltando a falar sobre a máfia italiana, nós já entendemos o motivo de Angelo Bronte não ter aparecido em Red Dead Online, tendo Guido Martelli desempenhado a gestão nos esquemas de busca aos capitales. Já em Red Dead Redemption 2, acontece praticamente o oposto. Podemos interagir com Angelo Bronte através de diversas missões contidas na história, mas Guido Martelli é visto mesmo na missão do prefeito Lemieux, chamada Gaiatos na Gaiola. Nesta missão, antes de descer para interagir com os demais convidados, durante uma breve conversa, em nenhum momento Dutch e Arthur fazem qualquer tipo de interação com Guido Martelli, que aparece junto a Angelo Bronte e seus homens, marcando presença apenas dando risadas, se atentando aos assuntos. Lembrando que fomos levados para o segundo andar da mansão do prefeito para falarmos com Angelo Bronte através de Luca Napoli, que também é italiano e trabalha para Angelo Bronte. Falei bastante sobre esse personagem e todo o contexto envolvendo a história do prefeito Lemieux em um vídeo separado. Como a história do prefeito Lemieux, de uma certa forma, acaba sendo ligada aos mafiosos, é extremamente importante que vocês fiquem por dentro dos fatos referentes a ele também. Fiquem tranquilos que estarei deixando esse vídeo nos vídeos finais. Angelo Bronte é visto primeiramente na missão chamada Angelo Bronte, um homem de honra. Angelo Bronte acabou cruzando o caminho de Dutch e seus homens por causa da parceria que ele tinha com os Braithwaites, onde, após eles descobrirem que estavam sendo sabotados pela gangue, resolveram sequestrar o filho de John Marston, chamado Jack, e deixaram em poder dos mafiosos. Os Braithwaites em Red Dead Redemption 2 são considerados os maiores produtores de moonshine dentro do jogo, praticando diversas transações ilícitas, sendo apoiados pelos saqueadores de Lemoyne. Mas se puxarmos o fundamento da história dos Moonshiners, no ano de 1892, por exemplo, nem sempre foi assim. Tem um vídeo aqui no canal onde conto toda a história e origem dos Moonshiners dentro do jogo, onde através desse vídeo claramente notamos que os Braithwaites passaram a dominar no ramo de moonshine apenas a partir do ano de 1899. Fiquem tranquilos que também estarei deixando esse vídeo na descrição e no card. Beleza, mané! Os Braithwaites desenvolveram laços de aliança com os mafiosos de Saint-Denis através de seus esquemas ilícitos de bebidas. Como estavam passando por problemas com a gangue Vanderland, como forma de retaliação, decidiu atacar a gangue sequestrando o menino. Mas será que deu certo isso aí? Angelo Bronte nunca demonstrou afeto pela gangue e em todo momento dava para claramente notarmos que ele estava sendo falso com Dutch e seus homens. Obviamente, ficou furioso pelo fato deles terem arruinado seu esquema de bebidas ligados aos Braithwaites, mas de uma certa forma ficou surpreso com seu poder, tendo em vista que os Braithwaites, assim como os Greys, são considerados bastante poderosos e influentes no estado de Lemoyne. Com certeza, Angelo Bronte ficou admirado pelo seu poder e, como já tinha perdido boa parte de seus lucros com a derrota dos Braithwaites, resolveu usar os Vanderlands ao seu favor. Primeiramente, Angelo Bronte prometeu devolver Jack após roubarmos as joias furtadas de cadáveres nesta primeira missão de contato, por exemplo. Após isso, como parte de seu plano, também convidou Dutch e seus homens para a festa do prefeito. Muita gente não se atentou a este detalhe, mas o principal motivo do mafioso ter convidado Dutch para esta festa foi para usá-lo como matador de aluguel, onde Angelo Bronte solicita a ajuda de Dutch para estar executando o jornalista da cidade, mas sua proposta não foi bem recebida por Dutch. And that is Hector Fellows, this self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well,
We're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. Nessa missão, Dutch e seus homens aproveitam a festa para estarem coletando informações referentes a lugares que eles possam estar roubando. Quando perguntado por Angelo Bronte o que eles estavam procurando na festa, Dutch diz que estava em busca de dinheiro. Estrategicamente, com planos de pôr um fim na gangue, Angelo Bronte usou isto a seu favor, dizendo a Dutch que a estação de correios de Saint-Denis era alvo fácil, com grande quantia em dinheiro no local. Algo que descobrimos na prática que se tratava de uma emboscada, onde tivemos que enfrentar as autoridades que, por terem sido avisadas com antecedência, surgiram em grande número e fortemente armadas. Isso não pode acontecer! Após um intenso tiroteio na cidade e conseguindo escapar, Dutch toma ódio de Angelo Bronte, decidindo se vingar. Em busca de vingança, Dutch e seus homens recebem a ajuda de Thomas, um pescador e capitão de um esquife de lagras. Thomas recebeu voz do ator Gene Coleman. Com o apoio de Thomas, indo pelo pântano através de uma embarcação, Dutch e seus homens invadem a mansão de Angelo Bronte pela parte de trás, dando início a um intenso tiroteio na parte de fora e de dentro da casa. Apesar dos mafiosos estarem fortemente armados e possuírem grande poder de fogo, não chegam nem aos pés de Dutch e seus homens. Podemos saquear seu corpo e recebermos uma quantia acima de $150 após nocauteá-lo. E também é possível pegar sua pistola Mauser. Angelo Bronte acaba sendo capturado e levado para a embarcação. Este momento acaba sendo uma das cenas mais perturbadoras do jogo, onde Dutch friamente executa Angelo Bronte e dá de comida aos jacarés. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Após este fato, a gente começa a pensar, mas e agora? Qual será o futuro da máfia italiana dentro do jogo? Muito simples. Após Angelo Bronte sair de cena, Guido Martelli passa a assumir por direito a liderança da gangue, onde a mesma permanece tranquilamente atuando em Saint-Denis em 1899 e até mesmo em 1907, onde a história se passa após concluirmos o capítulo 6. Existe uma missão importante no epílogo chamada Amizade no Soco, onde nos mostra que os mafiosos não estão apenas no poder, como também estão blindados pelas autoridades através de seus esquemas de corrupção. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. Após Charles vencer uma luta onde o combinado seria ele estar perdendo para os mafiosos lucrarem, somos surpreendidos por eles nas docas, onde John e Charles rapidamente executam os mafiosos evadindo do local. Como já havia dito, o jogo nos mostra que mesmo após concluirmos a história do jogo, os mafiosos permanecem com seu império na cidade de Saint-Denis. Isso pode ter sido uma referência à vida real, tendo em vista que na época em que se passava a história do jogo, os mafiosos também existiam verdadeiramente. Trazendo os fatos do jogo como sendo referências a fatos contidos na vida real, Angelo Bronte pode ser uma referência ao mafioso chamado Angelo Bruno, chefe da família criminosa da Filadélfia. A execução de Bronte sendo feita por Dutch pode ter sido uma referência ao ataque de fazendeiros a proprietários de terras em uma pequena cidade da Sicília chamada Bronte, tendo em vista que Dutch define a si mesmo e seus homens como sendo simples gente do campo. We are simple country folk. All we have is each other. Em status e ação, Bronte parece ser baseado principalmente no fundador da família criminosa de Nova Orleans, Charles Matranga. Os primeiros relatos da presença da máfia italiana em Nova Orleans datam da década de 1860. As operações de Matranga se tornaram uma grande força criminosa na cidade na década de 1890 e permaneceram assim por grande parte do século XX.
noite. Como já havia dito, é importante vocês ficarem por dentro de outras histórias que são interligadas a essa, como a história do prefeito Lemieux e a história dos Monshires, que começou antes mesmo de iniciarmos nossa jornada em Red Dead Online. Estes vídeos estarão aparecendo agora em sua tela final. Se inscreva, deixe seu like e nos vemos em nosso próximo vídeo.